Vamos falar de banco e de agro, porque o BTG Pactual fez uma parceria com a Ceres Investimentos para reforçar a presença no agronegócio. Acordo entre as duas instituições que permite a aquisição pelo BTG de até 49,9% da gestora. Para trazer detalhes sobre a transação, Gustavo Lustosa está aqui conosco. Gustavo, qual que é o perfil das séries e por que ela é importante para essa estratégia do BTG de se expor ao agronegócio, mesmo em um momento bastante complicado para o agro, como a gente já trouxe nos últimos dias? Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. Quando a gente fala em BTG, a gente sempre fala num apetite para novos negócios, para estar presente em diversas cadeias. No agronegócio não é diferente. O banco tem tido cada vez mais presença no setor, seja via trading, seja via fundos, seja via eventos dedicados ao setor. E na véspera anunciou aí mais um movimento nesse sentido, numa parceria com uma gestora que é uma gestora totalmente dedicada ao agro. A gente tem muitas gestoras fora da Faria Lima que atuam aí no interior de São Paulo, interior de outros estados, com uma atuação dedicada ao agro. O banco anunciou justamente isso que você falou, uma parceria que permite que ele compre até 49,9% do capital das séries. Mas para entender um pouco mais o porquê o BTG firmou essa parceria com as séries e não com outra gestora, eu fui atrás das séries, conversei com um dos diretores da empresa ontem para entender um pouco do perfil, do histórico, da criação, da atuação no setor. A Ceres foi criada ali entre 2018 e 2019 por um ex-executivo que passou mais de 10 anos na JBS e também foi CFO da Ubifol, uma grande fabricante de insumos que atua lá em Minas Gerais. A gente está falando do Guilherme Cunha, que percebendo, quando ele estava, né, no lado, assim, na bancada da empresa, que existia uma dificuldade de captação de crédito nos grandes bancos, porque os grandes bancos queriam sempre colocar a empresa numa certa caixinha, ou seja, temos uma linha X, então vamos ver aonde sua empresa se encaixa aqui nessa linha X de crédito. Ele percebeu que isso muitas vezes não tinha muito fit com o que a empresa estava buscando. Então ele resolveu bater de porta em porta ali na Faria Lima, buscar os grandes fundos para entender como é que ele poderia criar estruturas que eles chamam de tailor-made, né? Ou seja, feito sob medida para trazer soluções de crédito mais personalizadas. Depois de alguns testes, incluindo com a própria Ubifol, que era onde ele trabalhava, ele conseguiu ver que tinha ali um espaço para crescer nesse caminho. Começou as séries como uma consultoria, né, iniciou essa pegada aí no crédito agrícola, que seria uma parte mais fácil, entre aspas, da cadeia, mas desde então o negócio escalou. Hoje as séries têm, obviamente, a originação de crédito, mas eles também têm securitizadora, têm asset, estão entrando no mercado de seguro, tem trading. Então, a empresa tem crescido, hoje ela tem aí cerca de 6 bilhões de volume financeiro sob gestão, começou a estruturar CRAs, estruturar fundos multicedentes, fundos multissacados, antecipação de recebíveis, já fez CRAs aí para uma série de empresas conhecidas no setor, geralmente empresas de um tamanho mais médio, mas até por ter essa possibilidade de criar essas estruturas sob medida, compensa mais para uma empresa média ir atrás disso do que uma grande, por exemplo, uma Marfrig, uma JBS. Essas têm linhas mais fáceis em grandes bancos, então eles acabam atuando nesse setor mais ou menos middle do agro. Grande parte dessa carteira que a empresa tem hoje está focada no fora da porteira, como eles disseram, ou seja, é uma carteira focada em revendas de insumos e fabricantes de insumos, sejam defensivos ou fertilizantes. A empresa acredita que assim é um pouco mais fácil de dar crédito no setor com mais garantias, ou seja, a empresa não está diretamente dando crédito para o produtor rural. Claro, nessa cadeia o produtor acaba sendo beneficiado, mas a empresa diretamente ela dá crédito para outras empresas. Claro, a empresa até tem mais ou menos 5% ali desses ativos estão para produtores, mas é mais focado em pecuária. Eles têm sede em Uberaba. Uberaba é um grande polo aí da pecuária brasileira, então isso também acaba facilitando. O histórico do fundador também de ter participado da JBS ajuda. Eles têm inclusive um fundo, um FDIC chamado Confina, em que eles acabam antecipando recebíveis para produtores rurais, né, pecuaristas no caso. Então, a empresa começou a criar esse ecossistema. Ela dá crédito, na hora da venda ela consegue travar um preço, se for exportação ela consegue também atuar com câmbio. Então, a empresa tem uma atuação diversificada no agro e ela está no interior, né, do Brasil. A grande meta agora
para o ano que vem, e aí a parceria com o BTG tem muito sentido nisso, é abrir mais escritórios. Por mais que a empresa só tenha as 2 sedes físicas, uma em São Paulo e outra em Uberaba, a ideia é ela tem presença em outros centros do agro, como no interior de São Paulo, como no próprio Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, mas a empresa quer ir além, ela quer criar estruturas físicas em outros estados que ela ainda não atua, principalmente no sul do país, né, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são muito importantes na produção agrícola, mas também nas novas fronteiras, né? A gente está falando de Matopiba, especialmente ali em Balsas, no Maranhão, ou Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A ideia é criar mais 12 escritórios até o final do ano que vem, 6 no primeiro semestre, 6 no segundo semestre, e o BTG enxergou essa visão, assim, de ter essa capilaridade, de conhecer o produtor